Imagina acordar todos os dias achando que ainda tem 19 anos. Imagine que para você, a Segunda Guerra ainda está acontecendo, mas o mundo ao seu redor já avançou décadas. No livro O Homem que Confundiu Sua Esposa com o Chapéu, Oliver Sacks apresenta o caso de um marinheiro perdido, um homem preso no próprio passado, não por escolha, mas por uma falha devastadora na memória. Hoje a gente vai entender o que aconteceu com ele, o que isso revela sobre a memória humana e até que ponto nossa identidade depende daquilo que conseguimos lembrar. Ok? Vamos lá. Essa citação do cineasta Luis Buñuel, nossa, ela basicamente resume o centro da nossa análise de hoje. Ela já começa nos fazendo perguntar, se a vida sem memória não é vida, o que será que restou para o marinheiro perdido? É exatamente essa questão que a gente vai explorar agora. Então, vamos mergulhar nessa história. Tudo começa em 1975, quando o Dr. Oliver Sacks conhece Jimmy G, um homem de 49 anos, que tinha acabado de ser internado na instituição dele. Sabe, a primeira impressão que se tinha do Jimmy não era de alguém doente, muito pelo contrário. Ele era descrito como um cara alegre, super inteligente e com uma saúde de ferro. E olha, as conversas iniciais só confirmavam isso. O Jimmy era extremamente articulado, ele lembrava com uma riqueza de detalhes, assim, impressionante da infância dele, de nomes de amigos, números de telefone e, principalmente, do tempo dele na Marinha durante a Segunda Guerra. Ele ainda era fluente em código Morse e descrevia as missões e os colegas como se tudo tivesse acontecido ontem. Só que tinha uma coisa muito esquisita. Conforme o Jimmy falava sobre a guerra, o Dr. Sacks notou uma mudança que era sutil, mas fundamental. Ele não usava mais o tempo verbal no passado. Ele começou a falar tudo no presente, como se estivesse revivendo aqueles momentos ali, na frente do médico, e não apenas se lembrando deles. E é exatamente aqui que o mistério começa de verdade. Uma simples pergunta do Dr. Sacks vai revelar uma desconexão com a realidade que é profunda. A resposta do Jimmy veio na hora, sabe? Cheia de confiança. Para ele, o ano era 1945. A guerra tinha acabado de terminar. O mundo que o Sacks conhecia, o mundo de 1975 para ele, simplesmente não existia. E aqui é que a coisa fica realmente impressionante. Dá uma olhada. De um lado, a realidade do Jimmy. Ele tem 19 anos, o ano é 1945. Do outro, a realidade dos fatos. Ele tem 49 e o ano é 1975. Havia um abismo, um buraco de 30 anos completamente apagado da consciência dele. Diante dessa lacuna gigantesca, o Sacks tomou uma atitude que ele mesmo descreveu como sendo cruel, mas que era necessária para entender a profundidade do problema. Ele simplesmente entregou um espelho na mão do Jimmy. A reação foi de pânico absoluto, puro desespero. O jovem de 19 anos que o Jimmy acreditava ser não estava ali. No espelho, ele viu o rosto de um homem grisalho, de meia idade. Foi um choque existencial, uma quebra completa da realidade que o deixou apavorado. A partir desse momento, ficou muito claro que o problema do Jimmy ia muito além de ele estar preso no passado. Na verdade, ele estava incapacitado de avançar no tempo. A velocidade com que ele esquecia das coisas era surreal. O Sacks podia sair da sala e voltar só 2 minutos depois, e era recebido pelo Jimmy com a mesma cordialidade da primeira vez, como se eles nunca tivessem se visto antes. As novas memórias simplesmente não grudavam. Testes bem simples confirmaram isso. Era assim, ó. O Sacks mostrava para ele 3 objetos e pedia que ele memorizasse. Mas depois de qualquer distração, uma conversa rápida que fosse, o Jimmy já não lembrava dos objetos. E o mais maluco, ele nem lembrava que tinham pedido para ele memorizar alguma coisa. Cada momento era uma ilha, totalmente desconectada do momento anterior. O próprio Sacks descreveu o Jimmy como um homem isolado num único momento, sabe? Sem um passado recente e sem nenhum futuro. Preso num presente que não tinha significado. É uma imagem devastadora que o Sacks explora com uma sensibilidade incrível no livro O Homem que Confundiu Sua Esposa com o Chapéu. Aliás, para quem quiser mergulhar de cabeça nessa história e em outras, o link para o livro está aqui na descrição. Vale muito a pena. Então, a grande pergunta era, o que diabos aconteceu com o Jimmy durante aquelas 3 décadas que simplesmente desapareceram? A investigação virou quase um trabalho de detetive. O diagnóstico clínico que veio foi Síndrome de Korsakoff. É uma condição bem séria, geralmente causada pelo alcoolismo crônico, que provoca uma deficiência de vitamina B1. E essa deficiência, por sua vez, vai destruindo os neurônios em partes do cérebro que são cruciais para a gente conseguir formar memórias novas. Com a ajuda do irmão do Jimmy, o Sacks finalmente conseguiu montar esse quebra-cabeça. Como a gente vê aqui, o Jimmy serviu muito bem na Marinha até 1965.
Mas depois que ele saiu sem aquela estrutura militar, ele meio que se descontrolou. Começou a beber demais, e lá pelo final dos anos 60, os primeiros sinais de perda de memória apareceram. Por volta de 1970, a memória dele entrou em colapso total, apagando não só o futuro, mas também uma boa parte do passado recente dele. E tudo isso levou Sachs a uma pergunta que vai muito além da medicina, sabe? Uma pergunta quase filosófica. Se uma pessoa é só uma coleção de sensações, como dizia o filósofo David Hume, sem a memória para unir tudo isso, o que sobrava do Jimmy? Será que ainda existia uma alma ali? E a resposta que o Sachs encontrou está perfeitamente ilustrada aqui. Na maior parte do tempo, na rotina do hospital, o Jimmy era inquieto, agitado, parecia perdido. Mas na capela, durante a missa, ele se transformava completamente. Ele se tornava focado, sereno, 100% presente. E o Sachs começou a notar que isso não era só na capela. Acontecia também quando ele ouvia música, quando cuidava do jardim, quando se engajava em qualquer atividade que tivesse um significado emocional, espiritual para ele. Nesses momentos, a amnésia parecia recuar. O Jimmy não era mais um homem perdido. Ele era uma pessoa inteira. Foi aí que o Sachs encontrou uma orientação nas palavras de um grande neuropsicólogo russo, o A.R. Luria. Numa carta, Luria o aconselhou a olhar para além do problema neurológico. Ele disse que um homem é mais do que memória. Ele tem sentimentos, vontade, um ser moral. E é nesse lugar, nessa alma intacta, que a pessoa ainda pode ser encontrada. E essa foi a grande sacada, a lição final do caso. A identidade humana é muito mais resistente do que a gente imagina. Mesmo sem ter uma história do passado para contar, a identidade do Jimmy podia ser encontrada e nutrida no presente, através da conexão, da atenção e do propósito. O caso do marinheiro perdido não é apenas sobre a amnésia, é sobre o que sustenta quem nós somos. Se nossa memória constrói nossa identidade, o que acontece quando essa memória falha? Oliver Sacks mostra que mesmo quando o tempo interno para, ainda existe humanidade ali, ainda existe emoção, ainda existe vínculo. Se essa psicoleitura te fez pensar, deixe seu like, compartilha com alguém que também se interessa pela mente humana e comenta aqui, você acredita que somos essencialmente aquilo que lembramos? No próximo a gente continua explorando os outros casos desse livro incrível. Um forte abraço e até mais!